Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que vocês estejam assistindo o maravilhoso culto do Evangelho da Noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, amigos e amigas do Evangelho da Noite. Nós vamos começar hoje, agora, o culto do dia 28 de novembro de 2024, quando então daremos prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, tá? Estamos no capítulo 10 e hoje vamos encerrar o capítulo 10 com os versículos de 38 a 42, que o pastorino intitulou Maria e Marta. Mas para iniciarmos os nossos estudos, nossos trabalhos da noite, nós vamos apreciar aqui uma página do livro Fonte Viva, que é a lição 154, Ninguém vive para si. Boa essa, né? Porque nenhum de nós vive para si. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas, igualmente, para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, não é da lei que nossa existência pertença às exigências que nos rodeiam. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às exigências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, que está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. É um período grande ao estilo aí dessa época aí, desses espíritos, né? São Bento ou Emmanuel. Vou ler de novo. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o outro,
ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Graças a Deus, né? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, e graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiães, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, estamos aqui reunidos mais uma vez para participar desse banquete espiritual, para o qual fomos convidados. Obrigado, Senhor, desde o último culto. Obrigado por esse amável convite. Obrigado por efetivamente podermos comparecer para essa ceia, esse banquete espiritual. Que nessa noite de luz, paz e amor, Senhor, possamos ser visitados pela caravana do Evangelho da Noite, que para isso possamos estar com nossas portas e janelas abertas para receber na nossa casa essa falange bendita, essa egrégora desse trabalho, de forma que nós possamos usufruir dessa aproximação, dessa convivência, e que possamos aurir vibrações maravilhosas para podermos flanar nessa senda junto dos nossos irmãos e levar até esses lugares aonde nós atuamos e convivemos, possamos levar essas vibrações auridas aqui. Dá-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado esses trabalhos, esses estudos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia agora no início, nós vamos hoje, com esse estudo, encerrar o capítulo 10 de Lucas, que são apenas 5 versículos, que é do 38 ao 42. Aí, se você fizer a conta, tem 4 só, mas é porque é inclusive, né? É 38 inclusive. Por isso que são 5 versículos. E essa historinha que fecha o capítulo, ela só mesmo Lucas é que narra, tá? E fala sobre a Maria e Marta, que é até o título que o Pastorino colocou para essa lição. Maria e Marta. E aconteceu
que na ida deles, entrou numa aldeia e certa mulher de nome Marta recebeu-o na casa dela. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, entretanto, estava tarefada, a que convidou, com muito serviço, e disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus, respondendo-lhe, disse: Marta, Marta, está entre aspas, tá? Dizendo que foi exatamente isso que Jesus disse, tá? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só. Como Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Aí é uma daquelas lições que o Cristo tira a partir do dia a dia, a partir de coisas e acontecimentos mundanos, corriqueiros. Então, é interessante, porque aqui nessa passagem eu faria um monte de observações, mas é engraçado que o próprio evangelista não fez e o pastorino também não. Então, por exemplo, e aconteceu que na ida deles entrou numa aldeia. E certa mulher de nome Marta recebeu-o na casa dela. Aí é tudo muito assim, né? Na realidade, lá em João, a gente fica sabendo que essa aldeia aí é Betânia, tá? E João, para quem quiser consultar, João 11, capítulo 11, versículo 1. E aí é Betânia. A Betânia, ela está ali situada, está nas imediações de Jerusalém, né? Cafarnaum, e ela está no sopé do Monte das Oliveiras. O terreno lá é irregular, né? E é por isso que às vezes se referem: Jesus desceu a tal lugar, Jesus subiu a Samaria. Samaria ficava mais no alto, uma região pedregosa. Nazaré ficava no alto. Então, Jesus subiu para Nazaré. Aí depois ele desce para Jerusalém. E eu sempre lembro que essas cidades, como é o mundo é feito para as pessoas andarem, elas, né, têm lugares que tem mercado comum. Então você já tem a cidade mais ou menos que é centro, né? Que a cidade que tem um mercado maior, que é onde o pessoal vai fazer trocas maiores, e cada cidadezinha tem os seus mercadinhos locais daqueles comerciantes que vão lá no grande e trazem, né, grãos, pele de animais para fazer sapato, para fazer bolsa. Tudo era feito com pele de animal, né? Pode fazer também uma capinha, uma coisa mais quentinha, né? E porque lá é um calorão danado no verão, mas no inverno faz frio também. Em Jerusalém tem vezes que neva. Não é uma coisa muito corriqueira, né?
Aquela sombra que você está vendo ali atrás não é uma entidade, não, tá? Quer dizer, até é uma entidade felina que acabou de entrar aqui. Aí, essa Betânia, ela ficava ali a uns 2 quilômetros ao leste de Jerusalém. Aí eu lembrava para vocês que as cidades eram muradas, né? Essas cidades mais importantes. Tinha um muro em volta, por isso que fala a porta, né, de Damasco, a porta de Cafarnaum, porque geralmente tinham 4 portas, mais ou menos norte, sul, leste, oeste, mas era mais alinhado com a posição que tem a próxima cidade importante. Então, por exemplo, você saía, eu vou para Damasco, não tem o mapa da região, mas aí eu já sei, porque eu saía pela porta de Damasco, que eu sei que aquela estrada lá vai dar em Damasco, tá? Porque não tinha sinalização, não tinha uma plaquinha dizendo Damasco, Cafarnaum, Betânia, né? As estradas eram feitas já para uma determinada cidade mais importante, e tinham as outras, às vezes, menores, que eram aldeias no caminho, tá? Então, outros povoados podiam surgir. Mas, assim, pensava-se que tinha a cidade com um dia de caminhada. Aí tinha uma outra que dali de onde você está ficava 2 dias. Aí você ficava pensando, mas por que puseram tão longe? Porque, na verdade, primeiro puseram essa de um dia. Aí, instando dessa de um dia, aí você alcança uma outra com mais um dia de caminhada. É um dia mais ou menos, tá? Pode ser menos, porque também o povoado era estabelecido, prosperava, aí pronto, virava uma cidade, aí virava mais um dia de caminhada. E Jesus, como andava por ali, para cima e para baixo, né? Ele com frequência se hospedava na casa das pessoas. Então, uma das coisas que me surpreendem aqui é que, por exemplo, Maria e Marta, essa Maria, que ninguém está fazendo menção nenhuma, essa Maria não é aquela mulher pecadora que lava os pés de Jesus, né, e bota o nardo, tá, unta os pés de Jesus, que é uma prostituta, uma pecadora. Não é essa Maria, e nem é a Maria Madalena, porque essas duas já foram apresentadas nesse evangelho, e muito menos Maria, a mãe de Jesus, obviamente, né? Que Maria, mãe de Jesus, está lá na casinha dela em Nazaré, com aquela parentada toda em volta. E aí fala Maria e Marta. Essa Maria e Marta, elas são as irmãs de Lázaro. Jesus conhece elas da escola iniciática deles, que depois vai ter até um ritual da morte, que é aquele ritual que o Lázaro faz, que simula a morte, e aí depois a pessoa, em algumas culturas, tomava uns chás, umas ervas para relaxar e diminuir o metabolismo, de forma que parecia morto. E aí depois, aos 3 dias, ressuscitava. E aí depende do lugar, pode ser, era um ritual de ressuscitação, que era uma das vertentes da época, né? Não era só do antigo não era só do antigo judaísmo,
Mas você vai pensar que na religião egípcia incluía ressuscitar. Estou falando de ressuscitar. Ressuscitar é você acordar no mesmo corpo, como até tem passagens da Bíblia que fala, então os mortos, quando Jesus voltar na segunda vez, os mortos vão levantar das sepulturas e vão voltar à vida. A gente sabe que isso já é uma figuração da reencarnação. Mas quando esses povos falam ressuscitar, falam de você voltar no mesmo corpo, daí os rituais de mumificação dos egípcios, né? Porque eles pensavam que ia voltar lá no mesmo corpo. Mesmo as classes mais baixas também faziam uma mumificação mais barata, com menos óleos, né? Embalsamadores, com menos ervas, que tinha o banho de ervas também, né? A erva muitas em infusão já no óleo, né? No azeite, que não tinha óleo, por exemplo, de baleia, porque não tinha como pegar baleia lá. Então, não tinha óleo muito de animais, assim, né? Que as cabras eram magrinhas, as ovelhinhas lá também, e aí não tinha um bicho muito gordo, né? Porco não podia, está numa região de judeu, fora da região de judeus criavam porcos. Tanto é que Jesus atravessa o lago lá azul de Genezaré e vai lá do outro lado, e tem aquele episódio do obsidiado de Gerasa, que a vara de 2.000 porcos se projeta no lago e morre. Mas lá não é de judeu. E aí, o mais comum era até porque a oliveira cresce lá, e aí o mais comum era o óleo mesmo, o azeite. Tá? Não com essa pureza que a gente conhece aqui hoje, entendeu? Mas era o azeite de oliva, até porque é simples, é só prensar, né? Você tem o lagar, tem a plantação de oliveiras, um lagar, que é uma pedra, como se fosse um tanquezinho, uma bacia, uma pedra que tem uma inclinação, você vai macerando as olivas e o óleo vai escorrendo e vai sendo coletado. E aí Maria e Marta já conheciam Jesus. Por isso que aconteceu que na ida deles, você vê, Jesus estava com aquela cabeçada atrás, né? Os 12. Entrou numa aldeia, Betânia, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o na casa dela. E isso é uma indicação que Marta era solteira, porque ia ser complicado explicar para o marido dela, né, que ela estava convidando lá um amigo para pernoitar. Aí assim, mas eu conhece esse Jesus de onde? Aí assim, lá da escola iniciática. Mas você não me contou isso, que você tinha participado de uma escola iniciática. Eu participei, mas eu fui com minha irmã, com a Maria, e também com o meu irmão, Lázaro. Aí, no caso, aqui seria contado, até porque o Lucas é uma pessoa da época, se ela fosse casada, ia falar, certa mulher de nome Marta, aí já ia falar o nome do marido, recebeu na casa dele. Quem ia receber era o marido. Aí eu ia fazer alusão, né? O fulano, né? Cuja esposa é Marta, entendeu? Assim como lá na família de Jesus tem a Maria de Cusa, que é
tia do Jesus por parte de pai, né? O Cusa é irmão do José e a Maria é mãe dele, é a mulher dele, entende? Então você fala Maria de Cusa, né? Como até agora, 50 anos atrás, falava, a senhora Garcia, essa aqui é a senhora Garcia. Aí Garcia era o nome do marido, sobrenome do marido. Então, às vezes, o nome da mulher era Fátima, mas aí apresentava, isso até metade do século XX, essa é a senhora Garcia, para dizer que é mulher daquele cara ali, do seu Garcia. Então a Maria, viviam lá os três, a Maria, a Marta e o Lázaro. O Lázaro, o que tudo indica, não estava em casa. Então a Marta convidou Jesus, que já conhecia ele, lá da escola iniciática. E tinha uma irmã, de nome Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o ensino. Maria devia ser bem mais nova, não estava, ou não estava nessa de aprender os cuidados da casa, o que eu acho muito raro, porque não tinha mulher dando bobeira, todo mundo tinha que trabalhar. Os meninos ajudavam o pai com a cabra, com plantar um grão, com colher, com curtume, ou o tratamento da carne também, né, para vender no mercado, né? Você matava o bicho, tinha que jogar um sal para a carne durar uns dias para você levar lá para o mercado para negociar, né? Trocar, é escambo, né? Eu tá aqui uma manta de carne de bode, eu dou essa manta por um saco de grão aí, desse feijão esquisito que o senhor tem. Que nem adianta, que eu não vou saber falar o nome dos grãos que circulam por lá. Um grão muito resistente que dava lá, e que é muito usado lá na culinária, é o gergelim. Por isso que tem pasta de gergelim, tem óleo de gergelim. E é bom que não dá bicho, ele também não, como ele é muito oleoso, ele não é muito sujeito a bicho, não. Você pode guardar bem. E aí a Maria estava lá. Você vê que ele já tem uma certa intimidade. A Maria, Jesus entrou, começou a falar, a Maria sentou lá para ouvir. Não tem muito móvel, entendeu? A Maria estava aos pés de Jesus, ou seja, não tem cadeira mesmo, isso aí não tem. As pessoas sentavam no chão, ou quando a casa era um pouquinho mais mobiliada, tinha aquela mesa em U e o triclínio, né? O triclínio era uma madeira assim, para você se apoiar. Ela ficava apoiada em 3 pontos, por isso que era um triclínio. Era um plano inclinado, apoiado em 3 pontos, aí você se recostava assim de lado, reza a lenda que se recostava com o lado esquerdo, assim, a mesa aqui, para a sua mãozinha direita ficar pegando as coisas da mesa. Aí você ficava conversando ali em U. Mas nesse caso, isso não são todas as casas que tem, não, porque tem que ter o aposento grande o suficiente para ter o triclínio. E aí, para ter a mesa em U, que aí os servos serviam pelo meio, entravam pelo meio, tiravam as coisas e os convivas ficavam em volta. E a Maria está lá ouvindo, sentou-se aos pés de Jesus, mas não é mesa, não é sofá, não é poltrona, não. Marta, entretanto, estava atarefada com muito serviço. E disse: Senhor, a ti não importa. Você vê que ela tem intimidade, né? Senhor, dá um passa-fora em Maria que está aí. Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha servir?
Dize-lhe, pois, que me ajude. Então ela não ia fazer isso com um desconhecido, né? E aí, assim, se não fosse conhecido, nem ia receber na casa dela, não necessariamente, e ainda mais ficar ouvindo. Quer ver? Mas, respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias. Ou melhor, uma só. Como Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Ou seja, aqueles ensinamentos do dia a dia, né? Que eu me impressiona muito, desde que eu li isso há 40 anos. Uma vez, eu acho que a gente estava saindo para a Ronda, e lá na Ronda a gente só tinha esse livro aqui para ler como mensagem inicial. Então, era sempre do Fonte Viva. E aí, eu fui procurar. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei impressionado. É uma mensagem interessante que eu aconselho vocês a lerem. Deveria ter lido aqui na abertura. A boa parte. É a lição 32 desse livro Fonte Viva, que fala o seguinte: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 42, que é esse que eu acabei de ler para vocês, que fecha o capítulo 10, inclusive, né? O que ele está aproveitando aí esse dia a dia, a Marta tarefada para fazer? Para lembrar que a gente está no mundo material e a gente tem que fazer milhares de coisas para se manter. Inclusive, nós nesse mundo, trazendo para esse mundo, trabalhar, né? E fazer as coisas de casa como a Marta estava fazendo. Mas o que acontece? A gente tem que escolher a boa parte. A gente tem que se manter, tem que pagar as contas, tem que deixar a casa limpa. Tem que ir no mercado comprar coisas para comer. Tem que preparar a comida. Mas que isso não nos engula, que isso não nos absorva de tal maneira que a gente relegue as coisas de Deus. Relegue a nossa missão. O que nós viemos fazer aqui, né? O que eu tenho que fazer? Então, a gente não pode deixar de fazer isso em detrimento das coisas do dia a dia. Por isso que ele fala: Marta, Marta, estás ansiosa? Claro, Marta também é igual uma dona de casa hoje, ou a gente está recebendo Jesus, né? Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias. Ou melhor, uma só. Então, que a gente possa lembrar disso no nosso dia a dia, né? Que existe uma só. Não é ficar completamente, a não ser os missionários, que vivem completamente para a sua missão e entregam a vida. Mas, assim, nós que viemos cumprir uma missão, né, para nos melhorarmos e assim contribuir com o orbe, nós não podemos perder de vista esse tempo. Quer ver um negócio? Fazer um culto no lar. Não precisa nem ser 1 hora. Meia hora, uma vez por semana. É um auê. Se tem uma família de 4 pessoas, já é um auê você encontrar um dia e hora que as 4 possam numa boa. Então, pensa bem, né? Ou quem é católico, que vai lá na missa, né? 1 hora, uma vez por semana. Tem missa todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. A maioria das igrejas, na segunda, só tem a das 7.
mas nos outros dias tem 2, 3 missas por dia, né? E agora com a TV, as TVs, você ainda pode assistir a missa de Aparecida, do Santuário do Pai Eterno. Ainda tem as outras missas ao vivo, tá? E tem as gravadas, como esse culto. Isso aqui é um culto no lar. Então, você ter 43 minutos na semana para ouvir esse culto no lar, receber um passe e passar pela corrente da oração, isso é muito importante. E olha, não é só escutar o estudo, não. É importante fazer a oração, acompanhar a oração de abertura, para você dar a chancela para a equipe espiritual vir na sua casa e depois passar pelo passe, pela limpeza espiritual e depois a oração final para encerramento, para levar, a equipe espiritual leva todas as mazelas e miasmas. É importante. Escolha a boa parte de Maria. Então, quando eu estou falando disso, de fazer um culto no lar, o culto da sua casa, o culto do Evangelho da Noite, melhor seria você ter o seu culto no lar e fazer, e frequentar outros cultos que vão abrilhantar a sua semana, tá? Vamos passar agora para o mantra, para o passo que vocês vão se colocar de forma relaxada e receber essas vibrações maravilhosas da equipe espiritual. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estenda aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade
e do Evangelho da noite. Graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais e anjos guardiões que tanto nos envolvem, trazem até nós as vibrações maravilhosas, nos protegem, nos inspiram e nos conduzem. Que nós possamos ter aurido ao longo desses 43 minutos essas vibrações maravilhosas, recebendo a falange do Evangelho da noite, os trabalhadores que puderam sanitizar os nossos lares e os nossos templos, que são os nossos corpos, que nós possamos ter sido sanitizados com o álcool 70 espiritual, removendo os miasmas e conduzindo para os lugares de transmutação, e que nós, Senhor, possamos também ter possibilitado que outros espíritos, casas, lares, que estão no raio de ação desse culto, possam ter sido beneficiados também. Dessa forma, vamos pedir um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de luz para a transição planetária e o envolvimento de todos os líderes espirituais encarnados e desencarnados que atuam nesse momento no planeta Terra para fazer essa transição possível e menos dolorosa possível. Envolve, Senhor, todos esses líderes materiais, que eles possam ser protegidos, amparados e conduzidos e muito aconselhados, na paz e no amor do Senhor. É isso que nós pedimos. E que nós possamos, então, fazer agora 30 segundos de silêncio, quando, então, nós vamos colocar as nossas demandas, inclusive pedir para aquelas pessoas próximas a nós que estão necessitadas. Ao final de mais esse culto, Senhor, só nos resta pedir a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana.